Crise no sistema prisional. A repórter Gorete Santos traz agora uma reportagem especial que nos mostra que a situação de caos vivida na Major César Oliveira, as dificuldades, a entrada de pessoas não autorizadas, não é uma coisa recente. Eu estou ao vivo com Gorete Santos, que fez essa reportagem e traz detalhes para nós aqui no Jornal do Piauí. Gorete Santos, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joelcio, e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Olha, a denúncia envolve exatamente a falta de controle na entrada de visitas dentro da penitenciária Major César Oliveira, que acabou culminando com a descoberta de uma criança há cerca de 10 dias dentro de um anexo conhecido como horta, um espaço lá da penitenciária Major César. Depois disso, 12 agentes penitenciários foram afastados. Mas o que a gente observou hoje, Joelcio, é que falta, na verdade, a aplicação desse controle que foi determinado pela Justiça, um cadastro dos familiares dos presos que nunca foi realizado. O espaço onde a criança foi encontrada foi desativado esta semana, pelo menos temporariamente. O anexo onde o garoto foi encontrado teve parte do teto retirada nesta segunda-feira. Hoje, o trabalho continuava no local. A denúncia de demolição foi negada pela Secretaria Estadual da Justiça. O espaço, que abrigava recentemente 24 presos, estaria passando por uma reforma. Os detentos estão em outro pavilhão da colônia agrícola Major César, que abriga mais de 280 detentos do regime semiaberto. O preso que seria responsável pela permanência do adolescente, José de Ribamar Pereira Lima, foi transferido para outra unidade prisional. 12 agentes penitenciários que trabalharam naquela noite foram afastados. Um colega de trabalho denuncia que nunca houve agentes de plantão no espaço da horta. Entrava quem queria. A Major César Oliveira, até bem pouco tempo atrás, não tinha nenhum controle de quais pessoas visitavam quem na unidade, quais dias, quais horários. Ela não tinha nenhum controle, inclusive há um documento atestando isso, tá certo? E ali realmente havia uma promiscuidade, nós podemos dizer assim, que inclusive foi verificada pelo Dr. Vidal in loco, quando ele esteve na unidade e descobriu que famílias inteiras faziam pernoites na unidade. E esses pernoites foram proibidos por ele mesmo, Dr. Vidal. Essa falta de controle na casa foi constatada pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Vidal de Freitas, ainda no ano passado, que recomendou à Secretaria da Justiça que fizesse um cadastro de todos os familiares de presos da penitenciária Major César. Segundo denúncias, o serviço começou a ser executado em outros pavilhões, mas jamais foi implantado aqui. O juiz não pôde gravar a entrevista, mas confirmou a recomendação. Um diálogo entre um agente penitenciário e um integrante do serviço social, responsável pelo cadastro, reforça as denúncias. O serviço social diz que todo mundo sabe que não há regras no local, inclusive os presos. O agente pergunta o que Dr. Vidal determinou. Resposta: que acabassem com os pernoites e que os presos não gostaram. Em outro trecho da conversa, o agente pergunta se houve outros casos de crianças. O serviço social responde que todas as semanas, de todas as idades, até recém-nascidos. Diz ainda que ninguém nunca falou em cadastro de presos na horta e que até então não tem nenhum controle sobre as visitas no local. Questionado se não há agente lotado na horta, por que então a vistoria teria sido realizada, ele diz que foi um pedido da direção do presídio e que o serviço foi realizado pelo corpo administrativo e não pelos plantonistas. Essa vistoria, o diretor tinha informes que haviam irregularidades no espaço da horta. Ele convocou a equipe que participou da vistoria de 6 pessoas, tá certo, para fazer essa vistoria. E quando essa equipe se encontrou no local, se deparou com esta cena da criança debaixo da cama, dentro deste quarto que supostamente seria do preso José de Ribamar. No relatório solicitado pelo Ministério Público à Delegacia de Autos e entregue pela direção dos presídios, há informação de que foram encontrados celulares e até notebooks. Mas quando integrantes do Ministério Público estiveram no local um dia depois, não havia sequer o colchão onde o menino foi encontrado debaixo. Informação constatada nesse ofício do Ministério Público, que solicitava a perícia. O agente questiona por que um único membro da administração dos 6 que participaram da vistoria foi afastado,
junto com 11 agentes penitenciários que não teriam gerência sobre o local. Os equipamentos simplesmente sumiram. Inclusive está no relatório de plantão do dia que foram encontrados 10 celulares, alguns carregadores de celulares, um notebook, uma agenda com anotações inclusive de senhas de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Piauí, e esse material simplesmente sumiu. Inclusive há a informação que o notebook, especificamente o notebook, foi devolvido ao preso, que o preso retirou esse notebook da unidade e só 3 dias depois retornou com esse notebook e entregou para a direção. Denúncias gravíssimas, viu, Joelson, que precisam de fato ser apuradas. Essa falta de controle aí que a gente observa, inclusive a determinação que havia desse cadastro que deveria ser feito dos familiares que adentram a penitenciária para visitar presos, deveria ter sido concluído no dia 6 de setembro deste ano. A gente está com mais de um mês depois e sequer foi implantado nesse espaço da Horta. A nossa produção tentou contato com a Secretaria Estadual da Justiça através da assessoria de comunicação, que se pronunciou através de nota, reforçando que o que acontece, por exemplo, nesse anexo, trata-se de fato de uma reforma que deve ser ampliada para toda a penitenciária Major César. Quanto às denúncias reveladas agora por esse agente penitenciário, a Secretaria da Justiça diz apenas que está apurando os fatos, que inclusive os agentes foram afastados por isso, pelo descumprimento das normas e procedimentos em relação às visitas. Joelson.